seguinte, vamos começar o nosso bate-papo com o Regis Antônio. Eu vou trazer a produção para sentar aqui do meu lado, porque eu achei que eu tinha história com essa criatura aqui. Lucas Carvalho, tudo bem, meu querido? Regis, tudo bem? Tudo jóia? Eu fico batendo essa merda aqui, gente, toda hora. Mas você tá muito chique, hein? Não, a gente tenta. Mas Tá. vem cá, me fala uma coisa. Eu tô aqui conversando, a gente tava aqui alinhavando algumas coisas, conversando algumas coisas. A produção passa pra lá e traça pra cá e trança pra cá, trança pra cá. Cheguei e falou assim, conheço seu entrevistado. Somos amigos. Falou numa intimidade, aí eu fiquei só assim, né? O Lucas me chega, já começa a agarrar, beijar, abraçar. Falei, não é que eles se conhecem mesmo? Agora tá verdade. aqui, o Ivan da produção tá aqui falando assim, eu lembro de você No SESI. No SESI. Ó, eu vou falar pra você, Regis. Vamos começar. Eu tô ficando velho, eu acho, porque eu vi o Ivan molequinho. Magro, né? Magrinho também. Era magrinho. Era magrinho, Magro, né? pequenininho. Não, pequenininho Ainda tá. Ele ainda tá. Ô, Lucas, mas ó, pra você que tá aí, então, a gente já tá começando aqui, Lucas Carvalho de Araçatuba. Eu sempre digo, né, nosso podcast de Araçatuba pro mundo, né? Porque a gente grava aqui em Araçatuba, mas vai pro mundo, pelas redes sociais, vai pro mundo todo. Lucas, repórter da Record TV, eu posso falar, hoje eu tava deitado, meu filho me acordou, enfim, agora à tarde. Aí eu falei assim, eu preciso soltar uma dessa no ar. Porque antes de eu ir trabalhar na TV de manhã, e aí vocês já sabem também, eu trabalho aqui na TV, mas aqui local, na Gazeta aqui, aí eu acordo, literalmente eu acordo com você. Meu, eu acho que eu acordando 7 horas da manhã, eu acordo cedo. Que hora que você acorda? 7 horas da manhã já tô cansado já. Você já tá... Não, e o pior que ele é tão... Meu, eu acordo, aí eu vou pro banheiro, lá no banheiro eu entro no Instagram. Meu, já tem foto sua no Instagram 7 horas da manhã. Eu entro todos os dias às 3h30 da manhã. Meu 3h30 Deus, da eu manhã. reclamando da minha vida. Só que 3h30 da manhã hoje é tarde, porque eu já fiz o horário da 1 da manhã, eu já entrei às 2 da manhã. É uma coisa maluca, né? Não, mas ó, então vamos voltar que a gente vai chegar lá. Eu gosto de dizer, não tem pauta, já falei pra ele, é que negócio é sentar e conversar. Eu conheço o Lucas, eu falei assim, em 2008. Eu conversei com o Lucas. Uma vez eu gravei alguma coisa com o Lucas, era em 2008, numa praça. Que bairro que era? Era o bairro Vilela. No Vilela, que era lá onde eu no morava. Vilela, É. onde você morava. Hoje a minha família tá morando no bairro TV. Tá lá no TV? Mas a gente... Tão pertinho, eu tô ali no Palmeiras. A gente... morei por muitos e muitos anos naquele bairro Você lá. era afronhado na política naquela época. Eu sempre gostei muito de política. Puxa, quantos anos você tinha? 2008, quando nós conversamos, você tinha quantos anos? Eu não vou fazer conta, Nossa. Como diz a produção hoje, já conversei com ele, falei assim, eu sou de humanas. Eu também. Eu sou péssimo em contas. Então Sou lascou. Sou de humanas. Mas Regis, eu comecei a falar que gostava de política, eu tinha uns 10, 11 anos. Uns 10, 11 anos. E eu não sei porquê, eu sempre gostei. Aquela movimentação política toda, de campanha eleitoral, aquilo sempre me encheu os olhos. Não sei porquê, sempre gostei. E eu acho que até foi por isso que eu comecei a curtir o jornalismo, porque para me inteirar sobre política, eu tinha que ler jornal, tinha que assistir TV, ouvir rádio, e eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu acho que uma coisa puxou a outra, assim. Você é comunicativo, assim, você sempre foi. Hoje, porque eu lembro de você, você conversava, mas você é tímido. Eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Tá. Quando eu falo aqui, vocês as pessoas não acreditam. A gente trabalha em rádio, trabalha em TV, o povo, eu também tô... Ô, Regis, eu sempre tive muita facilidade quando era pequeno de conversar com adulto. Mais do que conversar com gente da minha idade na época. É uma coisa impressionante. Eu acho que eu cresci muito rápido. Então, eu sempre tive facilidade para conversar. Porém, na escola, não era dado. Eu teve uma época da minha vida que eu tive até dificuldade assim, de me relacionar com as pessoas. Eu estudei muitos e muitos anos no SESI. Quando eu saí do SESI e fui para uma outra escola para fazer ensino médio, foi uma mudança assim, drástica, porque eu não conhecia ninguém. Eu lembro que eu levei um tempo para fazer amizade. Levei um tempo. Aí depois você vai na onda mesmo. Você assim. gostava dessas coisas? Presente de Grêmio, essas coisas? Eu gostava. Eu sempre... Eu também. Mas por que a gente se identifica, menino? Que curioso. Inclusive isso. No SESI a gente tinha ali uma... Não era um Grêmio. Era como se fosse, mas não era esse nome, né? E eu fazia parte daquilo. Tanto que eu fazia rádio lá, eu fazia jornal lá. Eu digo sempre que eu comecei a ser jornalista no SESI. Fazia jornalzinho impresso em folha de sulfite. A rádio que a gente fazia, ela era toda improvisada. Tosca. Caixa de som, toca CD. Cara, era um trampo. O Ivan sabe como é que era. O Ivan é o que eu tô falando pra você da produção. O Ivan sabe como é que era. A gente improvisava absolutamente tudo. E eu ficava trancado dentro do almoxarifado, a caixa de som do lado de fora e eu lá dentro falando. Mas pra ninguém te ver?
Não, é porque Ou era porque tinha rádio. que ser assim? É porque era rádio. Legal, A magia bacana. da rádio era a galera só ouvir minha voz. Então eu colocava a caixa de som, as caixas de som lá pro lado de fora e eu ficava trancado dentro do almoxarifado, passava fio por debaixo da porta e fazia a rádio ali. Ó, deixa eu dar uma boa madrugada, porque a gente tá começando a gravar, começou a gravar, chegou a outra pessoal da produção, chegou agora no meio da gravação. Boa madrugada pra você também, em vez do da... Tem dessas coisas, depois a gente vai contar bastidores também. Mas, ô Lucas, me fala uma coisa, aí, tá, referência, você já pensava em alguma coisa? Rádio, já que você falava de Sim, rádio... eu quando defini que ia ser jornalista, e não foi muito difícil, eu desde sempre sabia que seria jornalista, eu não imaginava que fosse trabalhar em TV. Porque tem gente que começa a fazer jornalismo já com um sonho ali. Eu quero trabalhar em TV. É verdade. Eu não. Eu queria trabalhar com rádio, que sempre foi minha paixão, e jornal impresso. E eu acabei caindo na TV e me apaixonei. Mas eu não era aquele cara que ficava, por exemplo, na frente do espelho fazendo de conta que estava na televisão. Não, eu brincava de rádio. Eu tenho gravações na minha casa até hoje, aquelas fitas. Ainda tem? Tenho. Ai, que bacana. Tenho, Guarda, Lucas. tenho tudo guardado, tudo. Recorte de jornal, tudo, cara, tudo. E aí, eu ter caído na TV foi uma grata surpresa, porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, mas eu aprendi a curtir no meio do percurso, porque na minha cabeça eu trabalharia com rádio, trabalharia em jornal. Mas você lutou pra isso? Você lutou pra isso? Você falou assim, na minha cabeça eu trabalharia com rádio, com TV. Eu digo pelo seguinte, a minha história, eu não vou contar aqui, mas a minha história, eu sempre achava meio esquisito, que o pessoal... Eu falo que quando é pra ser, vai ser. A vida vai levando. É muito estranho. A minha história é meio esquisita. Eu falo assim, o pessoal falava assim, o pessoal falava assim, você tem que trabalhar em TV, você tem que trabalhar em TV. Eu falo assim, mas gente, não dá, TV aqui, estamos longe de São Paulo, aquela coisa toda. Pum, um dia abriu uma TV, acaba aqui, pum, entrei lá dentro. Então, você... E rádio também aconteceu, por acaso. Você foi atrás de rádio e de TV? Foi o seguinte, eu quando comecei a fazer a faculdade de jornalismo, logo eu consegui um estágio no SBT, que era na TVI, à época, né? E eu era estagiário, então eu fazia absolutamente tudo. E aí eu comecei a me apaixonar pela TV. Estagiário fazia tudo. Faz tudo, cara. Aí eu comecei a me apaixonar pela TV. Aí eu comecei a saber o que cada função representava dentro de TV. E aos poucos eu comecei indo pra rua, acompanhar repórter, fazendo o povo fala. Às vezes, o repórter faltou, pede pro estagiário ir lá fazer uma sonorinha. O estagiário ia. Né? E era interessante, cara, eu adorava quando eu via a minha mão, né, que aparecia. É barato. Eu falava, mãe, aquela mão é minha, né? E é uma coisa, é um barato isso mesmo. Mas é o que você disse. Aí eu acho que as coisas foram me levando pra gostar de TV. E para me sentir tão em casa em TV. Para você ter uma ideia, eu nunca sonhei em ir para São Paulo, assim, no começo. Sabe? Eu passei a ter esse sonho no decorrer do processo. Olha, que interessante. Eu não era aquele cara que comecei a fazer faculdade e falava assim, não, com tantos anos eu quero estar em São Paulo. Não. Inclusive, eu comecei a fazer faculdade em Araçatuba. Na época, eu me lembro que professores do ensino médio, alguns colegas, eles até ficaram bravos comigo porque eu não tentei fazer faculdade pública. Eu queria fazer em Araçatuba porque eu queria trabalhar aqui. Então, a minha ideia no começo era trabalhar em Araçatuba. Eu sou um cara muito bairrista. Eu também. Eu sou um cara muito bairrista. Então, a minha ideia era trabalhar aqui. Achei que eu fosse trabalhar, sei lá, na Folha da Região, em qualquer rádio aqui da cidade, a Cultura FM na época, eu não sei. Rádio AM, que eu sempre gostei muito. Eu achei que era isso. Rádio AM, eu que tenho idade. E eu comecei em Rádio AM, porque eu tenho idade para começar a ter começado em Rádio AM. Você não, né, Lucas? Mas eu ouvia Rádio AM. Eu falo que eu amadureci muito rápido, porque eu era moleque, eu gostava de assistir TV, de ouvir a Rádio Jovem Pan, sabe assim, a Rádio AM, a Rádio Band. É uma coisa maluca. Então era isso que eu quando comecei a fazer faculdade, eu falei, eu vou trabalhar em Araçatuba. É a minha terra, eu vou trabalhar ali. Só que as coisas foram se desenrolando de uma tal forma que quando eu vi, eu fui morar em Bauru, de Bauru fui para São Paulo e estou em São Paulo. Mas você ficou, por exemplo, você começou com estagiário no SBT. Foi. Você passou por algum jornal? Fiquei 6 anos no SBT. Perdão, jornal impresso. Impresso não. Eu tive uma coluna na Folha da Região. Mas você tinha vontade? Sim. Eu fui atrás. Olha lá. Eu peguei o ônibus na minha casa, com 3, 4 artigos escritos debaixo do braço. Que fofo. Cheguei lá na Folha da Região. E na época, cara, eu acho que era o Wilson Marini, um editor-chefe. Marini. Porque depois foi a Maria Antônia Dário. E foi a Maria Antônia que me deu a oportunidade de ser colunista na Folha. Eu escrevi uma coluna para jovens, toda quinta-feira. Ela era brava, E aí eu que fui atrás. Então eu queria. Cara, eu era um adolescente, eu queria escrever pro jornal. Você foi assim,
cara de pau. Fui. Vou tentar. Você bateu lá na porta do jornal. Bati na porta do jornal com meia dúzia de artigos escritos. Isso que eu ia falar, você era um perfeito desconhecido. Completamente. E aí? Completamente. Falei, olha, eu tenho 15 anos, eu pretendo fazer jornalismo, eu gosto muito de escrever. Cara, que legal. E eu queria ter uma oportunidade, eu queria ser articulista, eu queria ser colunista. E eu fiquei enchendo o saco, né? E aí foi interessante que a Maria Antônia Dário estava chegando na Folha da Região e ela fez umas reformulações de estrear colunas novas e tal. Você deu sorte. E aí ela decidiu apostar numa coluna para adolescente. E eu acho não, eu tenho certeza, eu fui o colunista mais jovem da história da Folha. Eu não duvido mesmo. Não sei se já teve, depois eu não sei mais se teve. Porque a minha coluna era para adolescente. E aí era interessante, porque às vezes eu tinha dificuldades de escrever para adolescente. Mas você era adolescente. E eu era adolescente. Mas porque eu curtia coisas, eu gostava de coisas que os adolescentes, em geral, não ligam muito para aquela época. Então, assim, eu com 15 anos, eu não estava embalada, não estava nesses rolezinhos de adolescente. Eu estava no fim de semana escrevendo a minha coluna, entendeu? Eu acho que a gente que trabalha nessa área, nós não somos tudo normais. doido. A gente não curte, eu também lembro. E aí, até tanto que eu falo, Regis, que hoje eu sou... Tô vendo que ele tá apresentando podcast sozinho, eu tô amando. Eu não paro de falar, cara. Você tem que me interromper. Eu tô amando. Não, pelo amor de Deus. Não, filho. Eu tô quero no turno ter um de pai. podcast aqui também. Não, posso? vai, olha lá. Ó. É só você combina com a produção aqui. Você tem vindo pra cá há quanto tempo? Eu venho, acho que uma vez por mês. Aí dá pra fazer umas gavetas aí, produção. Fazer umas gavetas aí, produção. Mas e aí? Aí você escrevia, tinha dificuldade, você não então, saía às pra vezes, falar? Então, às vezes eu tinha dificuldade de escrever coisas para adolescentes, porque não que eu não tivesse questionamento, né? Ah, você não viveu a sua adolescência. Eu vivi, mas eu vivi de um jeito diferente. Então, assim, eu gostava daquilo que eu fazia. Então, assim, eu gostava de fazer rádio na escola, eu gostava de escrever. E eram coisas que adolescentes daquela idade não pensavam muito, né? Os caras estavam noutra vibe. Pois é. E aí, às vezes, eu sentia uma certa dificuldade para falar com o público do qual eu fazia parte. Mas, assim, isso foi uma experiência muito legal. E é engraçado que olha como é que são as coisas. Eu recebia muito e-mail, né? Não tinha WhatsApp na época. Não tinha zap na vida ainda, naquela época não tinha. Eu recebi muito e-mail, cara, de adultos elogiando, porque aquilo para os adultos era algo fora do comum, ver um adolescente escrevendo para o jornal e tal. Hoje, que engraçado, eu fui tomar café da manhã com a minha mãe numa cafeteria que eu encontrei a Agatha Urzedo. Nossa! Você combinou com a Gatinha, tenho Agatha, certeza. ela é maravilhosa. A Agatha é maravilhosa. E a Agatha, ela trabalhava na Folha da Região nessa época e era ela quem editava os meus textos do Caderno Vida. E quis o destino que anos depois eu virei aluno dela na faculdade. Verdade. Coisa maluca, né, cara? Gente, esse mundo é pequeno. Eu já fui... eu e a Agatha estudamos juntos. Aí quando eu trabalhei, que a TV foi para a Folha da Região, a Agatha, eu estava no estúdio da TV que ficava junto com o jornal, eu saía de lá, do estúdio da TV, ficava batendo papo com a Agatha, não muito, com a Maria Antônia, a Maria Antônia é brava. E Maria Antônia, um beijo para você, onde você estiver, um beijo para você. Lucas, você vê, cara, como que é estranho. Eu falo que é curioso, porque assim, cada um tem o teu mundo, tem o teu mundinho, e a gente foi atrás, a gente batalha. Aí você foi para o SBT, o jornal. Isso, aí então, e no jornal eu fui só colaborador, né? Eu não era funcionário, então não cheguei a trabalhar para o jornal. Eu ganhava em troca da minha colaboração, eu ganhava a assinatura do jornal, que para mim estava maravilhoso. Recebia todo dia o jornal em casa. Fiquei no jornal acho que uns 3 anos. 3 anos? Escrevendo, E aí me encaminhei para a faculdade e tal, né? Fiz a faculdade aqui mesmo em Araçatuba, na Unitoledo. Eu tenho uma gratidão muito grande pela família Maluli, porque eles me ajudaram muito. Muito mesmo. De uma amizade que começou da época que eu falava que queria ser político. Eu conheci o Maluli com 11 anos de idade, na inauguração da quadra do SESI. Uma história... Acho que todo mundo tem história com o Maluli, né? Uma história doida. Todo mundo. E aí, ele me conheceu com 11 anos, a gente virou amigo, assim. Ele ia na minha casa, lá no Vilela. Dona Terezinha, adorava. Pão caseiro que a minha mãe fazia, levava para casa. Era uma simplicidade danada. E eu sou muito grato porque o Maluli me ajudou na faculdade. Sim. Isso pouca gente sabe. Não sei nem se eles gostariam que eu estivesse falando, mas uma questão de gratidão mesmo. Eles me ajudaram na faculdade. E o Maluli me empregou, porque a televisão era dele na época. Me deu a oportunidade de ser estagiário. Então, Regis, eu fui ali colocado mesmo sem experiência, porque eles me conheciam, sim. Mas eu fico orgulhoso de saber que depois a família passou e eu continuei. Eu fiquei 6 anos no SBT. Então, eu acho que eu honrei a confiança da família e honrei a confiança de quem veio depois.
E aí lá no SBT eu fui estagiário, fazia de tudo, ronda, pauta. E aí comecei a ser testado como repórter e de estagiário fui para repórter. Testado como repórter é ótimo, É né? testado por quê? Porque, olha, faltava um repórter, mandava eu para fazer uma sonora. Aí eu só fazia sonora, era só a mãozinha que aparecia. Sonora, gente, é o seguinte, ele tô fazia falando pergunta. termo técnico aqui não dá, né? Não, explica pro pessoal o que é. A sonora é a entrevista que a gente faz, né? É a pergunta e a resposta. Aquela resposta que vai pro ar a gente chama de sonora. Só ia a resposta da pessoa, a pergunta Isso. dele não ia, dá raiva. Exato. Aconteceu isso comigo na Band. Você sabe o que você falou e é verdade. Quando eu cheguei a ser repórter da Band 1 ano e começou por aí também. Porque eu sempre estava ali no meio, tinha uma entrevista, o cinegrafista que a gente conhece, eu ia lá e fazia o serviço, ajudava. Um belo dia falou assim, alguém viu lá no Imprudente, falou assim, chama ele. E é isso que é interessante. Eu comecei assim. Nada por acaso. Nada é por acaso. Aí eu ia fazer teve vez de repórter faltar, aí pra pauta não cair, ou seja, pra não cancelar a pauta, me mandavam. Eu fazia todo o roteiro da pauta. Às vezes eu escrevia o texto, só que eu não gravava. Eu era estagiário ainda. Isso aí dá uma raivinha na gente, dá uma magoinha na gente. Às vezes eu fazia todo o roteiro e tal, passava pela edição, mas eu não podia ser acreditado. Enfim, só que eu não acredito em sorte, né? Mas eu acho que sim, Deus colocou as pessoas certas na minha vida. Eu tive uma chefe que eu tenho muita gratidão por ela também, que é a Leandra Guaracho, a Leca. Trabalhou lá na TV na época. Uma vez, ela me chamava de menininho. Menininho, ela me chamava. Porque eu era um menininho mesmo, né? E uma vez ela falou assim, eu vou arriscar, eu vou colocar teu crédito hoje. Aí foi, um dia eu fiz uma reportagem, só entrou o meu crédito. E na época era Lucas Mateus, né? Não era Lucas Carvalho. Eu não usava Lucas Carvalho. Aí foi, fiquei super feliz. Aí um dia ela grava a passagem off e deixa a gente avaliar para ver como é que é. A passagem é a parte que o repórter aparece. Tal. E eu saía com as equipes, enquanto a repórter fazia o VT dela, a matéria dela, eu estava lá gravando com o cinegrafista, só para eles avaliarem. Resumo de tudo isso, um dia deu a doida, ela pôs no ar a matéria. E eu era um estagiário ainda. Ela já tinha visto, né? Ela estava lapidando a pedra. Eu acho que sim. E aí eu vejo as matérias que eu fiz há 200 anos, eu falo, como foi pro ar, né? Eu era magrelo de tudo. Mas isso... Assim, não que isso seja um problema, eu digo assim, eu tinha realmente uma fisionomia de criança e foi pro ar. Mas é o talento. Entende, que a gente, cara? Foi a gente pro ar. acha aquilo. Às vezes é que as pessoas mais velhas veem na gente, quando dá oportunidade, vê o que a gente ainda tá difícil de acreditar. A gente acha difícil. E é o talento. eu como comecei muito cedo, é que engraçado. Eu tinha uma preocupação, eu queria envelhecer minha imagem, sempre. Eu usava cabelo penteado para trás, lotado de gel. Eu usava óculos, porque eu queria... Tô puxando pela memória, é verdade. Eu queria envelhecer a minha imagem. Depois de muito tempo, um chefe, na Record, inclusive, em São Paulo, falou para mim assim, Lucas, por que você quer aparentar uma idade que você não tem? Ele falou assim, o maior repórter do país, que é o Roberto Cabrini, começou no Jornal Nacional com 18 anos e ele não tinha a cara que ele tem hoje. E aquilo ficou na minha memória. Porque para você ter credibilidade, você não precisa ter cara de adulto, não é isso. Não passa por isso. Passa pela tua postura, passa pela maneira como você encara o jornalismo, pela maneira como você vive o jornalismo, e aquilo ficou na minha cabeça. Então hoje, é muito engraçado hoje. Na minha namorada fala muito isso, porque a gente se conheceu em São Paulo, então eu já mostrei alguns materiais meus antigos. Cara de pau você, né? Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou pra mim assim, cara, você com 18 anos parecia que tinha 80. Hoje parece que tem 25. Gente, você tá vendo? Eu tô um pouco melhor, tô um pouco mais moderno hoje. Olha como é engraçado. Obrigado, namorada. Obrigado, namorada. Mas não é engraçado isso? Eu, quando tinha 18 anos, eu queria parecer que tinha, sei lá, 40. Eu queria envelhecer minha imagem porque eu achava que aquilo ia me dar credibilidade. Hoje, cara, eu uso um cabelo com topete, tirei o óculos, uso... Então, assim, cara... Tá metidinho. Não, tá com tupete. Tá tupetudinho. Tá moreno em São Paulo. Já tá. Hoje eu acho que é isso. Ficou muito na minha cabeça isso. Assim, eu tinha uma necessidade de querer me envelhecer e não preciso, né? Ô, Lucas, deixa eu fazer a produção trabalhar, porque geralmente. Não sei se alguma. Não quero criar intriga. Só me fala uma coisa, a gente vai falando muito, você tem. O programa é seu. Você sabe que esse programa é seu, você eu sabe. Acho que sim. O nome que tá aqui. O nome que tá aqui parece o meu. Esse programa você sabe que é seu, né? O nome que tá aqui só parece com o meu. Não, mas assim, eu só ia falar assim. Não sei se é alguma coisa pessoal, não sei. Que geralmente, quando a gente tá conversando, eles tiram foto e gravam vídeo. Hoje não aconteceu nada disso. Até agora, velho.
eu Nada. tô achando estranho. Isso é porque o cara que é Isso meu amigo. porque é teu amigo, isso me que eu ia falar conhece há agora. anos, hein? Isso que começou Pelo com amor de você. Então, assim. Tadinho, daqui a pouco ele veio. Daqui a pouco ele veio. Você ainda tem papo ainda. Ó, você ficou aqui no SBT, vamos lá. Foi. 6 anos. 6 anos. Aí você foi pra Bauru. Fui pra Bauru. Como que você foi cair lá? Como é que Isso, eu ó, esse podcast hoje cara, eu tô gostando porque assim, é bom pra quem acha que as coisas nunca vai acontecer, porque comigo eu achava isso, acho que você achava que com você fosse acontecer isso? Não, assim, é uma Não, coisa. eu nunca achei que fosse acontecer É uma comigo. coisa doida. A gente sonha alto, eu sempre sonhei alto, mas. Você sonhou? mas o Lucas, meu- não, sério, você sonhava mesmo? Você queria? Então, mas veja Comigo bem. eu nunca fui atrás. Então. Assim, eu nunca. Sempre pra mim eu achava difícil, mas assim, eu não que eu falava assim, tadinho, isso não vai dar certo, não. Não, eu só achava. Até porque eu tinha mais velho que você, né, filho? Então, na minha época, você tem 20. 30. Você tem 30? Tentou. Então, eu tô com praticamente. Eu tenho 20 anos a mais, eu tenho 48, sei lá quando vai, né? Quando for com 40, já vou estar com 49. Então, eu tenho quase 20 anos com você. Então, assim, o meu pensamento era de 20 anos ainda para trás de você. Então, já era mais difícil. Mas, assim, esse bate-papo eu tô adorando porque vem ao encontro de quem tá em casa e olha que hoje em dia tá muito mais fácil. De que fala assim, mas hoje eu não consigo, é difícil, eu moro aqui no buraquinho do mundo e eu consegui... Porque você foi parar em São Paulo. A gente sabe Foi. que São Paulo, velho, é o espelho pro Brasil inteiro. Sim, exato. Mas eu fui perceber isso no decorrer, viu, Regis? Porque assim, eu sempre sonhei alto, mas o meu sonhar alto era me formar em jornalismo e conseguir trabalhar em Araçatuba. Isso era o meu sonhar alto. De onde eu vim, a minha família sempre foi muito simples, a minha mãe, ela limpava a casa dos outros para poder ajudar. Então, é uma coisa assim, muito simples, uma história de vida simples como a de muita gente. Então, para mim, sonhar alto seria já conseguir me formar e trabalhar na cidade. Só que as coisas foram acontecendo e no decorrer do processo eu fui despertando para outras possibilidades. Aí você foi ambicionando mais. Aí fui. Então, por exemplo, quando eu fui para Bauru surgiu na minha vida um amigo meu, disse que estava rolando uma vaga lá, né? Um amigo meu que trabalhou comigo no SBT, o Felipe Modesto. Ele ficou sabendo da vaga e ele acabou falando comigo, perguntou se eu não tinha interesse e tal. E eu, por desencargo, entrei em contato para saber como é que funcionava. Olha lá, o besta. Né? E aí eu mandei alguns materiais e tal, e rolou. Mas é pra você abrir mão de uma para ir para outra. Então, e aí? Essa é a questão. Eu já achava, Regis, que aqui no SBT eu tinha cumprido o meu trabalho, a minha missão. Bacana. Eu já achava que aqui eu talvez estaria... Eu não sei se a palavra certa é estacionando. Eu falei o besta, gente, é o besta que eu quis dizer assim, o besta brincando com o destino, porque a gente não sabe o que o destino está reservando pra gente. Mas isso eu senti no coração que aqui no SBT eu já tinha cumprido, eu já tinha... Sabe quando você já faz a tua... O SBT me revelou pro telejornalismo. Eu acho que... Você queria mais, é e só acho que isso. essa Isso missão, não é errado, Lucas. E acho que essa missão foi cumprida e tal. Só que aí, Regis, é o que você falou de brincar com o destino e tal, porque é óbvio que para mim era muito difícil também. Por quê? Não era só mudar de empresa, era sair da cidade. Largar o ninho, né? E eu tenho uma relação muito forte com a minha família, sobretudo com a minha mãe. Né? Uma ligação que eu sinto... Você tem um carinho pelo teu irmão que eu acho tão lindo, o tenho. carinho que você tem com teu irmão. Quer dizer, a minha mãe, a ligação que a gente tem é tão forte que eu sinto uma dor em São Paulo, ela tá sentindo aqui. É uma coisa impressionante isso. Eu né? acredito. Não, impressionante. Então, para mim, isso foi muito difícil também. Talvez tenha sido, mais do que decidir por sair da empresa, deixar o ninho, como você disse. Né? Mas eu acho que era necessário. Quantos anos você tinha? Em todos os aspectos. Eu fui para Bauru em 2016. A idade dele. Você lembra da idade? 2016. Olha lá, vai fazer conta. A gente tem todo o tempo do mundo. Conta, cara. De que ano que você nasceu? Que ano que você nasceu? Eu nasci em 91. Tá, 91, 2020. Quantos anos que eu tinha em 2016, gente? Não, vou falar pra vocês que eu não sei fazer conta. Eu não posso aqui dizer que sei, porque eu não sei. Minha mente é devagar pra isso. Também sou peça. Mas não interessa. Não interessa. Vamos pular. Ele até olhou. Não, acho que não sabe fazer vai conta. Chover. Não, aqui ninguém. Não, eu tô. Aí você foi pra Bauru. Aí eu fui pra Bauru. Morou sozinho. Hã? 25. É isso mesmo. O povo vai achar que a gente não sabe. Não, imagina, a gente só tá no podcast. A gente só sabe falar, não sabe fazer conta. Conta não dá conta pra nós, não. Pô, a ver, tá tudo fudido, viu? Pegar nossas contas bancárias, tá tudo fudido. Tem nada certo com nós, não, gente. Depois eu também entro nesse assunto. Quer saber se ganha bem. Quer saber se ganha bem. Que todo mundo ganha. Eu não vou perguntar dígitos. Aliás, não vou perguntar números, só dígitos. 2 dígitos, 3 dígitos.
2 dígitos, 3 dígitos. Hã? Quantos zeros? Quantos zeros, é? A esquerda ou a direita? Isso que é foda, né, velho? Lu, aí você foi lá pra Bauru. Fui. Aí você foi pra Bauru, morou sozinho. Morei sozinho em Bauru. Isso aí deve ter Morei. aprontado, né? Com 25 anos, bonito. Foi uma época solteiro, feliz. Bauru. Mas Bauru também tem mais opção que a gente aqui, gente. Tem. Bauru, Araçatuba eu já achava uma... Eu sou suspeito, eu sou bairrista e pra mim Araçatuba é o melhor lugar do mundo. Mas Bauru, ela é 2 vezes a Araçatuba. Então pra mim era uma cidade grande do interior. Mas tinha opção pra sair no Tinha, Tem. Eu tenho amigos que moram lá, mas assim, eu nunca Tem. fui. Eu sempre fui mesmo pra gente sair, ficar na casa deles, enfim. Eu nunca fui pra ficar saindo. E eu assim. gosto muito de Bauru. Tenho um carinho muito grande pro Bauru porque eu fui muito bem acolhido, recepcionado. Foi bem legal. SBT aqui você pegava pra quantas cidades? Olha, Você lembra? sei lá, acho que mais de 100, talvez. Tá, e Bauru? Araçatuba, Bauru você foi pra Record. Aqui era Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, as regiões. Eu acho que eram mais de 100 cidades. Lá em Bauru eram mais de 200 E aí já era cidades. Record. Aí era Record. E era mais de 200 Mais de cidades. 200 cidades de várias regiões. Chega em a região de Bauru, Marília, Sorocaba, cara. Sorocaba é do lado de São Paulo. Sorocaba, E pega o sinal da Record de Bauru. Poxa, eu não sabia. Não sabia. Itapetininga, Botucatu. É uma vasta região, cara. Poxa, eu não sabia. E olha, pra você ver como é engraçado. Em Sorocaba tem uma TV Tem. Em Bauru tem outra TV Tem. Só que a Record lá, a de Bauru e a de Sorocaba é a mesma. É a mesma. E você entende, cara? Caramba. Lucas, aí você ficou lá em Bauru quanto tempo? Bauru também fiquei 3 anos. Em Araçatuba, no SBT 6, Bauru 3. 3. Na Record 3. E aí, lá se apresentava... Lá eu fui para ser repórter, passei a ser repórter que fazia links para a rede. Foi aí que São Paulo começou a me conhecer. Negócio de rede. É. Fala para que é rede, porque senão o povo também vai pro Brasil inteiro. Eu comecei a fazer links e reportagens que iam pro Brasil todo. Uhum. E Quais características, agora já corto, que um repórter, uma pessoa tem que ter para ser apresentador, enfim, quais características você acha que tem que ter que qualifica o pessoal para ir para a rede? Olha, eu acho que a questão... Eu não vou dizer carisma. Eu acho que para apresentar, sim, né? Principalmente local. Você tem que ter o público contigo. Mas, Regis, eu não sei se tem um segredo. Eu gostava de fazer essas entradas ao vivo. Entre você gostar e a rede olhar para você, tem uma diferença, porque tem milhares de repórteres eu não sei o que no eles Brasil podem inteiro. ter avaliado. Talvez tenham avaliado... Porque São Paulo, para as TVs, é a melhor praça que tem. Eu que tô falando, não sei. Mas pelo que eu entendo, São Paulo, geralmente, para as emissoras, é a melhor praça, porque todo mundo quer ir para lá, porque todas as emissoras estão em São Paulo. Isso. E elas todas vai para o Brasil inteiro, né? Hoje em dia tem mais as emissoras locais. Mas tem situações, por exemplo, que fica no Brasil inteiro, né? Tem jornal que vai para o Brasil inteiro naquele horário. Enfim, eu, sinceramente, eu não sei o que foi que eles avaliaram que me credenciou para ir para São Paulo. Eu sempre fiz... Falta de profissional, talvez. Fica para esse corte. Então... Não, você pegou no momento? Você acha que você pegou... Em algum momento tinha... Porque a briga é constante, a gente sabe. Porque foi assim, o Regis, eu cheguei... Em Bauru é interessante, assim, eu falo que... Assim, ó... É isso que eu falo, eu brinco, mas falando a verdade. Às vezes, naquele momento, tinha falta de profissionais. Então, e aí você vai... Porém, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, olha quantas praças que a Record tem pelo país inteiro, e em capitais, inclusive. E os caras conseguiram enxergar num garoto do interior de São Paulo. Tô falando, por isso que eu quero tirar de você. Agora, eu não sei o que foi. Eu sempre fiz o meu trabalho o melhor possível. Em todos os lugares que eu passei, em todos, não foram muitos, mas nos locais pelos quais eu passei, eu sempre tentei deixar uma marca. Porque eu faço o que eu faço, e isso não é demagogia. Eu faço o que eu faço primeiro porque eu gosto e depois para ganhar dinheiro. Porque se fosse o contrário, talvez eu não conseguiria entregar o melhor de mim. Eu acho que é isso mesmo, porque eu também sou assim. Pergunta se eu ganho dinheiro, não ganho. Pois é. Mas eu amo o que eu faço. Então, assim, antes de eu ser estagiário, eu trabalhei um tempo de graça, só de olheiro. Mas é ali que aparece a chance. Você está fazendo o quê aqui? Eu só estou observando. Então, assim, eu trabalhei muito tempo sem... recebendo como estagiário, já fazia reportagem de vez em quando. Mas, Lucas, eu acho que isso é maravilhoso. Foi para mim maravilhoso. A gente tem que se permitir, por exemplo, aqui na Playcast. Por que você acha que eu aceitei receber 100 mil reais por mês? Porque você é um cara credenciado. Porque é pouco, não dá.
Mas assim, É, se pra eu não começar, me... tá bom. Pra começar, tá bom. Pra sobreviver, tá legal isso. Dois filhos da puta. Ô, mãe do Lucas, um beijo pra senhora. Mas 2 ordinários. É 100 mil é inicial aqui? Como é que Inicial, fala? Quero começar também. Olha lá, ó. A outra ele nem olha. O outro ele... Quando é com ele sempre olha do lado. Você vê, quem é o como que é o que guarda a chave do cofre sempre faz isso, né? Sempre se esconde. Mas é assim que acontece. Se, o Lucas, você não concorda, você, ou enfim, você falou isso é verdade. Para quem está começando, pessoal, e seja em qualquer trabalho, e principalmente nesse, tem momento da tua vida que você tem que mostrar o que você é capaz de fazer. Ah, Rez, eu não vou ganhar. Não vai ganhar. Não vai. Principalmente, aproveita se você ainda está em casa, né, Luquinha? Se você tem um pai, tem a mãe, e aí eles ainda conseguem te sustentar, faça isso mesmo. Em algum momento vou ter que trabalhar de graça para algum... Vai. Mas porque depois lá na frente você vai colher. Eu cansei de trabalhar em rádio de graça, Lucas. Ô, Regis, eu também trabalhei em Araçatuba em rádio, trabalhei numa rádio comunitária e não ganhava um tostão. Eu também trabalhei em rádio tostão. comunitária. E eu ia trabalhar no domingo à tarde. Aí você Será fala... que a gente trabalhou na mesma rádio, Eu trabalhei na Rádio Excelsior, A FM. gente trabalhou na mesma rádio? Aí você vai falar assim... Porque era domingo à tarde Não, aí também. você fala assim, porra, você é louco, né? Sair do domingão na tua casa. Cara, eu já deixei churrasco na minha casa pra ir pra rádio. Eu ganhava o quê? Ganhava experiência. Era uma rádio comunitária, eu atendia o telefone, mexia na mesa, fazia tudo. Também. Era só eu e o microfone no domingo à tarde. Gente, acho que era a mesma rádio. Gente, acho que era a mesma E rádio. eu me arrependo nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um Lucas. pouco. Então é isso é verdade. Então, por isso, eu sempre vou defender isso. Algumas pessoas talvez vão achar que é conversa fiada. Eu sempre vou defender que primeiro eu faço o que eu gosto e depois eu quero ganhar dinheiro com o que eu gosto. Ô, Luquinha, aí você foi de Bauru, você foi já... Cara, como que dá esses contatos? Desmistifica pra gente. Por exemplo, você tá lá em Bauru... Tá, aqui não vou nem perguntar. Daqui, o amigo, você falou que teu amigo chamou lá de Bauru, você foi. Mas, cara, São Paulo, como que é esse negócio? Porque eu fico imaginando que se eu tô aqui, me mandam... É por zap, é por e-mails, é por telefone. Porque se eu tô aqui, recebo a porra da ligação do negócio e falo assim, olha, você não tem interesse em vir pra trabalhar aqui na Record em São Paulo? Porra, velho, eu acho que Mas como sempre na minha vida, bicho, eu fui atrás. Eu fui pra Record em Bauru, aí fazia lá as reportagens e tal, fazia links todas as manhãs, apresentava de vez em quando o jornal lá, o SP Record, fazia o Balão Geral de vez em quando. Foi uma Você entrava de Bauru ao vivo no Nacional. Nacional e às vezes estadual. E aí, uma vez eu mandei uma mensagem, eu mesmo mandei uma mensagem por Instagram pro Bruno Peruca, que trabalhava lá. E eu falei pra ele assim, cara, tudo bem, eu sou o Lucas aqui, a gente bate esse papo todos os dias, a gente não se conhecia, todos os dias pela TV e tal. Com quem eu falei pra cobrir umas folgas ou umas férias? Foi essa minha... O cara já se mostrou disposto. Isso que foi essa a conversa. E aí ele me respondeu, achei que ele nem fosse responder. Ele me respondeu, pegou meu telefone e me ligou no outro dia. Ô, Luquinha, e aí, tudo bem? Cara, gente boníssima. Vocês se conheciam pelo vídeo, né? Pelo vídeo. Pelo vídeo. E aí a gente trocou ideia, eu falei, ele disse que gostava do meu trabalho e tal, que as pessoas ali já estavam me observando. Mas ele falou assim, vamos ver o que dá pra gente fazer e tal. E eu sou grato a ele porque, sei lá, acho que 20 dias depois, ele mesmo me ligou e falou assim, acho que vai dar certo, hein? Você vai começar aqui tal dia. Eu falei, o quê? Né? E na verdade não era eu começar, eu ia ser testado, porque calhou da contratação do André Azeredo, que ia fazer o SP no ar. Então tinha um projeto novo e tal. E aí eu fiquei lá uma temporada de 1 mês fazendo teste. Quem paga as coisas? Você ficou na casa de amigo tem que te suportar? Eu era contratado de Bauru ainda, quer dizer, eu ganhava o meu salário por Bauru, mas aí a Record me bancou a minha estadia lá. Né? Fiquei em hotel e tal, com a Record... O que era um saco, ficar 1 mês no hotel, cara, tem hora que cansa. É interessante que é gostoso nos primeiros dias, né? E depois você fala assim, só tenho isso aqui mesmo, né? Esse cubículo aqui. Né? Só tem esse cubículo Demorou pra você ver, né? Só tem esse cubículo aqui. Mas então, aí começou desse jeito. Aí eu voltei, aí acabou o período de que eu tinha que ficar lá em São Paulo, eu voltei pra Bauru, voltei pra minha casa, né? Voltei pra Bauru. Eu tinha que fazer cobrir férias de 15 ou de 20 dias do apresentador do Balanço Geral lá. Nesse meio tempo, eu não sabia o que ia ser de mim. Porque assim, uns falavam assim, não, você vai voltar, fica tranquilo, você vai ficar. Dá um medo, né? Uma insegurança. Mas assim, a galera falava, porque a galera, você acha que curtia meu trabalho, mas os colegas ali... Nem o chefe tinha me dado garantia de que, olha, você vai ficar. Não tinha. Ficar em Bauru? Em São Paulo. São Paulo. Em definitivo. Que era o que eu queria. Nessa altura do campeonato, meu sonho já era estar em São Paulo. Tá. É que eu tô preso em Bauru. Então eu tô achando que você tava... Mas você entendeu? Então, assim, de Bauru aí eu fui passar um mês em São Paulo
Mas você voltei. voltou, você eu voltou. era funcionário de Bauru ainda. Só que ali eu já tava na expectativa de Eu ficar. pensei que você tava com medo de, tipo assim, nossa senhora, os caras... Rola ciúminho, por exemplo, de praça, e o cara foi fazer um teste lá em São Paulo e... Você fala ciúminho de... Tipo, você foi lá pra São Paulo. Mas você fala entre os meus colegas de Bauru ou você fala entre... Não, quer ver assim, tipo assim, você foi lá pra São Paulo. Fui. Aí, de repente, a chefia ficou com aquela certa maguinha. Falou assim, A o chefia cara de quer... Bauru. O cara queria ir lá pra São Paulo, poxa, ele não quer mais a gente. Eu tive uma... Vou falar sorte, mas eu não acredito em sorte. Mas, por exemplo, o meu chefe na época, ele me liberou tranquilamente. Assim, então isso que eu falei. ele me liberou tranquilamente. Eu conheço histórias de chefes que não gostam, que não liberam. Eu conheço. E eu nunca conversei sobre isso, mas eu mais ou menos imaginei que fosse assim. Eu, porque é ser humano, eu né, assisti a entrevista que você fez com o Jackson. O Jackson falou isso aqui, né? Ele comentou... Conversa com tanta gente. Não, mas eu assisti. É verdade. Mas teve um trecho que ele comentou que quando ele estava aqui, não verdade. gostavam muito que ele fosse e tal. Quem que eu vou pôr no teu lugar? Tem aquela história toda. Mas eu não tive isso. Que memória que você tem de inveja. Mas novinho também, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas eu não tive isso, Regis. Assim, a minha chefia em Bauru me possibilitou ir. Assim, em nenhum momento eles disseram que não. Só que aí teve uma questão. Quando eu fiquei um mês em São Paulo, voltei para Bauru sem saber que eu ia ser efetivado, eu tinha um compromisso já em Bauru, que era apresentar o Balanço Geral por 20 dias, que o apresentador ia sair de férias. Nesse meio tempo, São Paulo me liga falando, tem a vaga em definitivo, você vem para cá. Tem como você estar aqui depois de amanhã? Eles são assim, né? Eles acham que a nossa vida vai parar por eles. E vai. Eles acham que vai. E aí, quando eles me ligaram falando que eu seria efetivado, eu tinha o compromisso de ficar pelo menos 20 dias lá para fazer o Balão Geral, porque o cara tava de férias, não tinha quem colocasse. Mas não tem esse negócio assim. Aí eu falei, agora lascou. Porque agora os caras estão me chamando no momento que eu não posso ir. Então, porque assim, gente, é da mesma rede, mas são firmas diferentes, né? A festa da firma. Então, são firmas diferentes. E aí fica para não causar aquele mal-estar, o que você fez? Eu peguei e falei, olha, eu expliquei para a pessoa que me ligou, foi alguém do RH, eu falei, olha, meu sonho, eu quero, mas nesse momento eu não posso estar aí por causa disso, mas eu vou conversar com o meu chefe aqui. Aí, na época, era o Felipe, meu chefe. Ele chegou, a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar na sala dele. Falei, Felipe, São Paulo me ligou, aconteceu isso, meu coração aqui. Porque eu fiquei com medo de não dar certo, porque o Felipe falou, Lucas, mas eu não posso, agora eu não posso te liberar, porque você tem que ficar aqui no Balão Geral, 20 dias apresentando. Eu falei, Felipe, pelo amor de Deus, então me ajuda. Aí o Felipe ligou lá para a chefia superior, a chefia maior, conseguiu negociar que eu fosse para São Paulo em definitivo depois desses 20 dias, e foi exatamente o que aconteceu. Então, as coisas... assim, Deus foi maravilhoso comigo e a Record também. Porque a Record esperou o tempo de eu concluir o meu trabalho em Bauru e foi de comum acordo. Eu não sei como foi a tratativa, porque é instância superior. Mas o Felipe falou, fica tranquilo que vai dar certo. Então, eu concluí ali a minha estadia, fiquei os 20 dias apresentando o programa lá, que era o que eu tinha que fazer, e saí depois... que eu concluí essa etapa, eu fui em definitivo para São Paulo. Deixa eu só, por exemplo, alguém lá de São Paulo, da RH, da Record de São Paulo, te ligou. Me ligou. Vai puxando pela tua memória. Você tá lembrando aí? Puxa na memória, esse momento aí que te ligou. Duas coisas que eu quero perguntar para você. Você lembra daquela... Bom, você falou dessa emoção, aí você foi, de imediato, já foi conversar com o Felipe? De imediato? Quando eu desliguei o telefone, eu falei, olha, tá acontecendo isso, eu preciso falar com o meu chefe. É aí que eu quero entrar, nesse meio. Depois disso resolvido, que você falou com o seu chefe, quem foi a primeira pessoa que você lembra que você ligou para falar sobre isso? Que a Record de São Paulo te chamou? A minha mãe. Adivinhei. Eu já sabia, tinha certeza que ele ia ligar. A minha mãe. Aliás, a minha mãe acompanhou todo esse trâmite, desse processo, né? E foi muito engraçado, porque quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, para fazer lá o teste, para ficar um mês, foi mais ou menos assim. Numa terça-feira, o Felipe me chamou na sala, ele era o meu gerente na época, falou, olha, São Paulo quer que você esteja lá quinta-feira. Era terça. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho só um dia para arrumar a mala, pensar em não sei o que e tal. Foi tudo muito rápido, Regis. Tudo muito depressa, tudo muito rápido. E aí no momento, você não compreende muito o que está acontecendo, né? O que está rolando. Porque a gente vai na emoção. A tua vida muda, né? Não tem tempo, né? Para pensar nisso. E é o que eu te falei, como eu nunca... Eu comecei a querer ir para São Paulo depois que eu fui para Bauru. Ela sempre cresce, né? Sempre. Entende? Por quê? Porque lá em Bauru eu tive grandes oportunidades. Eu cheguei em Bauru no mês de maio de 2019. Olha lá, olha fazendo as contas. Vixe.
Quanto que eu falei que eu vi o Bauru? Não me pergunta, né? Enfim. Aqueles assim, não 19, me pergunta, 20, 21, né? 22. É isso. Eu cheguei. Quando eu cheguei. Não, eu fui embora de Bauru em 2019. Eu cheguei em 16. Mas eu quero dizer o seguinte: quando eu cheguei em Bauru, 1 ou 2 meses depois, eu já tive a oportunidade de apresentar o jornal à noite para cobrir férias. Pouco tempo depois, eu estava fazendo os links para São Paulo já estava aparecendo em rede já. Então, Bauru, a Record em Bauru me abriu portas assim maravilhosas. Então, Araçatuba, o SBT, me revelou para o telejornalismo. Bauru me revelou para São Paulo. Bauru foi a ponte para eu chegar em São Paulo. Então, quando eu fui para Bauru e vi que as coisas estavam rolando muito mais rápido do que eu esperava, eu falei, cara, agora acho que o próximo passo eu quero ir para São Paulo. Eu quero ter essa experiência lá em São Paulo. Porque é outra história. É outra coisa. Aí você vai me perguntar, mas e hoje? Hoje eu não penso em sair de São Paulo. Não estou dizendo que eu não vou voltar mas eu ia pensar num internacional. Então, mas é o que eu falei para você, assim, os meus sonhos ousados, eles são ousados porque são os meus sonhos. Eu não, sinceramente, não penso em ser correspondente. Estou dizendo que não vou ser. Estou dizendo que eu não penso. Sabe? Hoje, eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Tenho projetos meus que eu gostaria que fossem realizados dentro da Record. De qualquer forma, cara, o que eu faço hoje, entrando em rede nacional, eu faço hoje muita cobertura ao vivo. Por isso que eu falei que eu acordo com o Luquinha. Então, eu exato. 7 horas da manhã, ele tá lindo muita lá. cobertura ao vivo. Eu falo, meu Deus do céu. E o que eu tô descobrindo que eu curto muito esse lance do ao vivo. Por mais frio na barriga que dê, porque é perigoso, óbvio que é perigoso, no sentido de que às vezes você pode falar uma besteira sem querer e tal. Lucas. Você tem muito pouco tempo para raciocinar, às vezes. Às vezes a gente apura as coisas ao vivo mesmo. Você chega no local de um acidente, você vai só narrando o que você tá vendo, e aí um policial passa por você, às vezes você pergunta ao vivo, meu irmão, e aí, o que aconteceu aqui? Às vezes o cara fala, às vezes o cara te dá um passa fora. Mas essa é a dinâmica do ao vivo. E a Record, o Balanço Geral, que é o jornal que eu trabalho, tem essa possibilidade, esse lance dessa proximidade com o público. Então é uma coisa muito legal que eu tenho vivido lá. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Por exemplo, assim, eu trabalho, o pessoal que já fala, eu trabalho, apresento de manhã na TVC, na Gazeta, agora nós somos afiliadas da Gazeta aqui. Eu apresento o programa ao vivo. Lucas, esses tempos atrás me perguntaram, eu falei assim, gente, eu prefiro o programa ao vivo. Cara, se eu tiver que gravar, tudo bem que acho que até o Ivan lá na TV, acho que já gravou alguma coisa, eu não lembro. Mas assim, tudo bem, eu gravo. Mas o ao vivo é o tchan. O ao vivo é espontâneo, né? Assim, vocês também têm ponto? A gente tem ponto. Você fala com quem? A gente tem ponto. A gente tem uma coordenação de link, né? E pelo ponto, ela me dá regressiva de que horário que eu vou entrar e tal, quanto tempo eu tenho para falar. Então, o pessoal não fica falando besteira para você no ponto. Não fala. É bem diferente, porque é bem diferente. Porque aqui, gente, você fica dependente do ponto. Mas é o que é uma coisa interessante. O que é uma coisa interessante do ponto, cara? Às vezes você está no meio do negócio lá e você está recebendo informações pelo ponto. Então você tem que falar, ouvir, raciocinar. Tá vendo? Essa louco. É a dificuldade. E isso que é o tchan do negócio. E depois, fora do ar, eu falo para você o que aquilo ali fazia quando vai entrevistado. E entrevistado lá, eu falo para você o que aquilo ali fazia. Tem até medo quando você na peça. Era ele quem ficava quando ele estava na TV, era ele quem ficava lá no meu ponto. Se você viu o que deveria sair. Na peça. Então, assim, não é fácil. E aí, o ao vivo, só que eu falo que eu sou beneficiado, que eu fico dentro do estúdio. Você tá lá no meio da chuva, você tá lá no meio do vento, você tá lá, assim, exposto a qualquer... Passa fora e, de repente, sai um palavrão de alguém, passar do lado te engano. Sim, isso acontece. E aí você tem que fazer aquela cara de paisagem, você tem que ter um jogo de cintura. E o que é interessante também do ao vivo? Você tá falando. Eu não sei se você percebeu, eu gosto de falar bastante. Sim. Não, eu nem percebi. A gente nem percebeu que você gosta de falar e eu tô amando, porque assim, pelo menos hoje, eu tô trabalhando menos. Às vezes eu tô lá e tal, o Balão Geral é um jornal grande, então às vezes a gente tem possibilidade de falar mais. Só que às vezes, por questão de estratégia, você tem que falar menos. Enquanto eu tô falando, aí às vezes, quando pra eu terminar de falar... Eles mandam você calar a boca? Aí ele fala assim, ok. Você já entendeu, tipo, cala a boquinha. Isso. Só que qual que é a dificuldade às vezes? Porque às vezes tá no meio da história, você tem que amarrar a história para devolver, né? Sem que isso perca o sentido da história. Então isso é muito desafiador. É muito desafiador também. E o lance de você estar falando às vezes e você receber informação. E assim, não pode ser aquela conversa demorada. É rápido e às vezes você não ouve, né? Então assim, sei lá, chama sonora. O que é a chama sonora? Chama a entrevista. Ou seja, é muito rápido. Eu estou falando, eu tenho que ouvir, arrematar a história e chamar a sonora. Então, todos os dias a gente é desafiado. Mas eu amo isso.
Eu falo para você que eu sou apaixonado por isso, né? E a gente gosta muito disso. Você está reparando que você está conversando aqui, eu e você, nós estamos conversando. A produção, eu não sei o que a produção está fazendo, e bota fone, tira fone, bota Eles fone, estão bota fazendo- fone. A gente que se dane aqui. Tiraram as fotos já ou não? Tiraram as fotos? A nossa conversa está tão interessante. Se vocês me deixarem com barriga. Ó, o Luquinha. Cadê? Tem café? Tem mais um cafezinho? Acabou, filho, aqui, isso aqui. Acabou se abusar, acabou até o pó. Então, assim, ó, é o que a gente tava dizendo, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Já que eu conheço ele há bastante tempo, quero mais café. Quero café. Eu não vou nem pedir de novo, porque se eu pedir, não vai ter. Não vai, tem pra ele, mas não tem pra mim. Ô, Lu, faz um favor pra mim. Ô, Carelli, bota na fazenda. Agora eu quero te entrevistar. Deixa eu te entrevistar Carelli, alguém. bota na fazenda. Deixa eu te Carelli. entrevistar agora. Agora sou eu que... Graças a Deus Muda que tá aqui. acabando. Muda aqui. Bate e fala. Você aceitaria ir pra fazenda ou qualquer reality show? Não, uma vez a minha mãe falou pra mim, mamãe falou assim, se você for pra um reality show, Valeu. você não aguenta um paredão. Você é tão chato que o povo te joga você por cima do muro. Eu acho que eu não daria conta. Porque não. eu não dou conta. Porque, Lu, eu sou assim, igual a gente tá falando aquela hora, né? Você é uma pessoa. É que eu sou assim. É que eu tenho algumas outras dificuldades, que eu digo dificuldades, porque assim, eu sempre fui zoado na escola, então eu sempre fui muito quieto, muito reservado, muito na minha. E aí eu caí em rádio e eu caí em televisão. Então, assim, na tua época, eu não sei. Aí vamos tocar nesse assunto que eu acho bacana, que as pessoas falam assim, nossa. Aí, claro que não é justificativa. Nossa, o Regis é chato pra cacete. Sou chato. Nossa, mas o Regis é metido. Eu não sou metido, eu sou chato. Mas sabe por que eu sou chato? Porque aí vamos ver quando você começou em rádio. Comigo foi assim, quando eu comecei a trabalhar em rádio, só vinha gente me pedir as coisas. Naquela época era boate. Convite pra boate, com não sei o quê, com não sei o quê. E que eu recebia propostas, velho. Assim, não posso nem falar o que já aconteceu uma vez fora do ar, eu falo pra vocês o que aconteceu já comigo. Assim, então, eu ficava chateado, porque assim, as pessoas não queriam o Regis Antônio Barbosa da Silva, queria o Regis Antônio. Só o que você poderia oferecer. Só o que eu poderia oferecer. Então, isso foi ganhando uma proporção na minha vida que eu fui me fechando, eu fui me fechando. Então, assim, eu sou de pouquíssimos amigos, porque era assim, é batata. Não sei se com você acontece isso. Cara, era muito chato, porque assim, com o passar dos anos, você já vai acostumando. Então, você já sabe aonde aquela... Você vai saber que você é daqui. Você quer ver na época de exposição. Aparecia trocentos amigos daquela época de exposição. Aí eu tinha amigo pra caramba. Então, camarote? Assim, camarote. Meu Deus do céu. Então, assim, cara, eu já sabia. Era batata. Tinha gente que me procurava uma vez no ano na época de exposição. Então, assim, aquilo eu fui fazendo escudo para eu me defender das pessoas. Então, as pessoas iam conversar comigo, pessoas que eu não conhecia, e eu já falei aqui, a Gabi já entrevistei a Gabi Bernardes. Uma vez a Betinha, a Beta me chamou a atenção disso. Falou assim, amigo, as outras pessoas não têm culpa. E realmente, só que eu já estava mais velho, já tinha... E para a TV isso acabou... E olha que a TV acabou gravando. Então, assim, você passa por a situação das pessoas te procurarem. E a gente não é besta, viu, gente? A gente percebe quando as pessoas procuram a gente só por interesse. Então, assim, eu sou chato com quem eu não conheço. Para ter intimidade comigo, eu até brinco. No meu espaço aéreo, só sobrevoo quem eu deixo. Sim. Mas eu acho que isso, Regis, independentemente de qual seja a sua função, se você trabalha na televisão, no rádio, enfim, eu acho que essa lição sua, acho que é para a vida. Porque eu também concordo que no teu espaço aéreo só vai... só sobrevoa quem você quer. Quem eu permito. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de, às vezes... Não sei, por algum motivo de deixar que as pessoas invadam muito as nossas vidas, né? E, cara, eu às vezes recebo mensagens assim em rede social, eu procuro responder todas, é óbvio, quando elas vêm carregadas de respeito. Você pode discordar de mim, não gostar do meu trabalho e tal. Baixaria. Você recebe mensagem de baixaria? Já recebi. Nudes? Já recebi também. A namorada. Calma, Ivan. Não cai não, Ivan. Calma. Você recebeu nudes? Já recebi. Sério? Já. Já manda pra mim. Mas é isso que eu falo, as pessoas são muito assim, cara, sei lá. Então, assim, é isso que eu quero dizer, porque as pessoas, às vezes, elas se tornam um pouco invasivas. É isso que eu falo. E não é assim, né, que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Você lida bem com isso? Você lida bem. Porque, Luquinha, você é mais simpático que eu. E eu, por exemplo, assim, eu entro num programa ao vivo, mas é que eu me sinto muito confortável ali dentro do estúdio. Pouquíssimas pessoas, então eu
eu gosto. Mas, assim, eu já no meio de mais pessoas, assim, eu me sinto mais confortável com o que eu conheço. Uma vez me disseram assim, o seguinte, Luquinha, toma cuidado que você é simpático demais, as pessoas acham que você tá dando brecha pra qualquer tipo de coisa, assim, sabe? Sério? Pode... Aí tá vendo, gente? É duro o ser humano, Então né? eu falo assim, mas... Se a gente é muito reganhado, tá dando brecha. Se a gente é entendeu? muito fechado, você é metido. Mas eu falo assim, e exatamente, e isso é uma questão legal da gente falar, porque como eu disse pra você, eu sempre fui muito tímido. Não parece, né? Tá quase pra mudar o nome desse Pois programa. é. Tá quase pra mudar Eu o sempre fui programa. muito... Mas hoje, Regis, hoje eu acho que eu sou bem melhor do que eu era nesse sentido. Muito melhor, né, Luquinha? Por que isso? Porque hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas e hoje eu consigo ser realmente quem eu sou com todas as pessoas, sabe? Mas assim? você também, você sabe, você saca, né? Quando o neguinho tá querendo usar... que eu não sei, como a gente não convive, a gente convive pouco e a gente se conhece, mas convive pouco, porque eu tô aqui era sobre o Luquinha, tá lá em São Paulo. Então, você tem uma vida... Como que é a tua vida lá em São Paulo? A minha vida em São Paulo... Você sai? Eu saio. Você é reconhecido? Não, depende. Eu já gostaria, eu também gostaria... Não... Depende muito. Porque assim, como eu sou repórter, né? Assim, eu não tenho a exposição que um apresentador tem, por exemplo. Já... Não, o que eu acho isso bom, porque Sim. pelo menos você fica mais preservado. Por exemplo, em Bauru era mais reconhecido, porque em Bauru é uma cidade um pouco menor, óbvio. Não, e lá você era apresentador. E lá eu era também. apresentador também. Então, a gente saía no mercado, saía pra, sei lá, até balada a gente encontra gente que me conhecia. É gostoso, é legal. Só que você também perde um pouco, às vezes, da sua liberdade e tal. Em São Paulo, quando eu saio, eu não sou reconhecido. Não. Algumas pessoas, às vezes, reconhecem e tal, mas eu conto nos dedos, às vezes, que eu fui reconhecido. E tá tudo bem também. Eu também. Porque porque tá eu sou um cara, eu gosto de vez em quando, eu gosto de boteco, né? Sério? Eu gosto de boteco. Essa cara de menininho. Pois é, mas eu vou te falar. Mas eu vou te falar. Você não frequentava o Bar do Jabá, não, né? O Bar do Jabá eu nunca fui. É o pai do pai do Jacto, né? Você não frequentava. Mas eu tô falando, por que eu tô falando isso? Porque eu sou um cara que eu prefiro um boteco de bairro. Como por lá eu tenho uns amigos da Casa Verde lá. E lá eu me sinto no interior, cara. Porque é botequinho de esquina assim, com cadeira na calçada, uma churrasqueira, carne assando e a gente conversando. Que legal. E eu gosto de bermuda e de chinelo. Ele tá gravando de bermuda. Só tô de sapato. Eu só vinha tô de de bermuda. Por que eu vim aqui? Se bem que quando eu vou gravar, só daqui pra cima também. Não, eu vim de bermuda. Eu teria vindo de chinelo, mas aí seria demais. Venho. Não, mas não seria não, amor, porque eu também venho. É que hoje eu tinha que fazer outros corre, eu vim desse jeito, porque eu também, os meninos aqui sabem, eu vim de chinelão e só aqui mas pra então, cima. E eu gosto disso. Aí então, às vezes eu vou no shopping, por exemplo, aí no shopping, já fui de chinelo também, mas sabe quando você prefere uns rolês assim, você pode ir como você é mesmo? Eu digo isso porque eu brinco muito com a minha mãe, pra ir no mercado, ela Qual passa... é o nome da tua mãe? Pelo amor de Deus, tô falando tanto A dela. gente chama ela de Zizi, carinhosamente. Zizi. Né? Mas o nome dela é Isildina. É difícil o nome Zizi. dela. Assim, Zizi. Qual que é o nome da mãe? mas- Não, a gente chama de Zizi. Zizi. Qual que é o nome? Zizi. 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 Vamos fechar no Zizi. E a dona Zizi, ela é assim, ó, pra ir no mercado, ela passa batom, ela passa Ela é perfume, toda. E aí eu falo pra ela assim, mãe, eu vou de chinelo e do jeito que eu tô. Ela fala, Eu pode também. botar uma roupa, eu não quero ninguém mulambento atrás de mim, ela fala. Minha mãe fala isso também, mulambento, velho. fala desse jeito. Minha mãe fala desse jeito. Então, assim, cara, eu procuro levar uma vida simples, assim, igual eu levava no interior, porque eu gosto disso, cara. Então, quando eu encontro um lugar lá que a galera é de boa, que eu posso ir de bermuda e chinelo, sentar pra contar a história, pra conversar, eu gosto. Eu prefiro muito mais do que esses lugares requintados e não sei o quê. Então, você gosta dessas sabe, coisas? assim? Assim, eu também. Foi pra você que eu tava falando, Ivan, antes dele chegar, né? Negar essas coisas muito chiques, não me chama essas então, coisas muito assim, chiques, eu não sou muito fã dessas coisas muito chiques. Eu aquelas prefiro. coisas assim. Eu tô ganhando tempo pra você tomar café. Vamos trocar experiência. Eu tô ganhando tempo. Você pode tomar teu café direito. Eu tô falando em cima pra você tomar teu café. Vamos trocar experiência. Eu gosto dessas coisas, essa coisa simplona assim, eu gosto, sabia? Não, mas eu também. Claro que eu gosto de comer bem. A gente, todo mundo Óbvio. gosta de comer bem, né? Mas, por exemplo, Puxa vida, olha lá, já levantou a plaquinha. Só 5 minutos? Mas eu comecei a falar agora.
Mas você vê que gostoso. Ô, É muito Luquinha. legal, Não, muito mas legal. antes de a gente já então encaminhar pro final, puxa, que coisa Uma chata. lozinha de 5 minutos, 5 cara. minutos. Aqui, meu filho, a produção é essa, nem pra ter um LED ali, alguma coisa Cadê assim o- piscando. Mostra- É aquela coisa ali, Mostra pro povo. ó. Daqui, vem cá, pega, mostra lá, Luquinha, pega lá, pega na mão, dá pra Luca. Olha lá. Olha aqui. Esse é o tempo da. Tira Isso da aqui é- frente, tira da frente o negocinho aí. Porque Olha lá, aqui- aí, tira, olha lá, tá vendo, Isso gente? quer É dizer, assim. isso quer dizer que eu tô sendo expulso já, entendeu? Nós estamos sendo expulsos. Nós temos 5 minutos. Mas eu não esqueci do que eu ia perguntar para você. Dígitos. Dígitos. Não vou perguntar valores, mas assim, melhorou. Ah, com certeza. Por outro lado... Piorou. Por outro lado, piorou. Não, assim, ó, melhorou, por outro lado... Melhorou, mas você tá em São Paulo, gasta mais, velho. O custo É de isso vida que eu tô falando. maior. Mas é isso que eu tô falando. Eu tenho muito amigo... Melhorou em relação aqui, mas lá... Ô, Regis, é engraçado isso. Vou falar isso em menos de 5 minutos. Eu tenho muito amigo que fala assim... Não dá pra- bola pra eles, não. Eu tenho muito amigo que fala pra mim assim... Fala brincando, mas fala. Fala assim, tá em É. São Paulo agora, tá ganhando bem, tá rico. velho. Cara, eu quero ficar rico, sim, às custas do meu trampo, do meu trabalho. Todo mundo quer ganhar O bem. que não é errado. Não é verdade? O povo tem uma Ok. dificuldade de falar dinheiro. Porém, eu vou te falar uma coisa. Os caras falam assim, porque tá ganhando bem. Tá... Eu falei, meu, tira isso da tua cabeça. Eu tô ganhando melhor do que eu ganhava no interior, óbvio, É. senão eu não teria compensado ir pra São É. Paulo. Porém, eu gasto de aluguel 2 vezes o que eu gastava em Bauru. Então, é isso Então, assim, a vida, você ganha melhor, mas a vida, ela acompanha também. Tudo tá muito mais caro. Você tá, né, meu... Eu não tenho um carro em São Paulo, eu ando de Uber. Porra, era baratinho andar de Uber, agora não tá mais Então não. ele tá ganhando bem, viu? Porque ele tá pagando Uber todo dia. Não, Que hora que você... se eu tivesse- Então, o Uber é teu amigo, Se porque eu- você entra 3h30 no serviço, Então, velho. não, mas assim, 3 eles vão me buscar. A Record me busca lá em casa. Ah, não não. me busca todos os funcionários da madrugada. Depois eu volto de Uber. Você vem na van? Eu vou um carro, eles me buscam lá em casa de carro. Eu moro perto ali, não precisa de van, né? E aí não sai fazendo aquele arrastão. Turmão, aquela coisa de praia, bem assim, aquele... É que eu moro perto ali, mas sim, eu já fui de van. E isso é muito legal, porque o metrô começa a funcionar 4 e pouco da manhã, eu acho, né? Acho que é isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que assim, tô ganhando melhor do que eu ganho Você tá ganhando proporcional. É isso. É. Eu tô ganhando melhor porque em vista do que eu ganho no interior. Porém, a vida em São Paulo é outra. Eu tenho uma amiga que ela recebeu uma proposta para trabalhar numa emissora lá em São Paulo, ela falou não, porque é justamente isso. Aqui, o que ela ganha aqui tá bom para ela. Se ela fosse para lá, cara, para ela ia pesar muito. E às vezes acontece muito isso. Ela teve que Só que declinar, aí, falou assim, Regis, olha, muito obrigado. Ô, Regis, e aí é uma questão assim, ó. Cada um é cada um. Eu não tenho mulher no sentido de não ser casado, então não tenho filhos, eu No não tenho caso dela, família. tinha família, então Exatamente. é isso que não compensava. Tudo isso conta. Eu sou um cara, quando eu tava morando no interior, né? Eu era um cara solteiro, falei, eu vou embora. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Você foi pelo dinheiro? Não, eu fui pela oportunidade. Eu também. Eu fui pela oportunidade. Agora, o que vem daqui pra frente, só Deus sabe. Espero que sejam coisas boas, mas eu fui pela oportunidade, né? Eu dei a cara a tapa. Eu fui atrás disso, em busca do sonho, da oportunidade. É que a gente tem... Todo mundo fala de dinheiro, Harrison. É isso que eu quero dizer. Porque quando você fala que você vai pelo sonho, o cara acha que você tá falando... O cara acha que você tá com um papo furado. Não, mano. Você tem que ir pelo sonho. O dinheiro é a consequência. Eu, quando quis fazer jornalismo, muita gente falou pra mim, porra, mas jornalismo não paga muito, não paga muito, não sei o quê. Faz direito que você presta concurso público. Eu falei, velho, eu não quero fazer. Eu vou ser um péssimo advogado e não vou passar num concurso, eu não curto. Olha, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, não tem? Tem igual, por exemplo, assim, você estava falando, eu nunca tive o sonho, e eu já tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, de ganhar numa realidade de São Paulo, eu não quis. Por quê? O meu sonho, e falando de sonho, já para a gente então ir, o meu sonho era outro, que é esse que se realizou agora há um mês atrás, que você sabe. Sim. Então aquele é meu sonho. E eu nunca tive essa vontade de ir embora de E tá tudo bem. E para mim tá tudo bem. Mas você não ganha o que você ganharia em São Paulo. E tá tudo bem, mas eu sou feliz. Eu realizei o sonho da minha vida. Sim. E tá ótimo isso. Eu realizei o sonho da minha vida. E eu falo com todo a Vou certeza, passar dificuldade? Com toda a certeza do mundo. Se de tudo, não deu certo, não sei o quê, cara, eu volto para Araçatuba sem Como não deu certo, Luquinha? Não, digo assim, se de tudo não der certo. No futuro não deu certo, não deu certo no sentido de ficar lá e tal. Isso eu quero dizer. Eu quero dizer que, porque tem gente que acha que voltar, você está regredindo. Não, meu. Não. Que regredindo? Você já realizou o teu sonho. Na vida, o importante é você realizar os teus sonhos. Hoje, com 30 anos, eu já realizei o meu. Eu não vou falar, não tenho mais sonhos? Claro que tenho. Mas hoje eu estou muito feliz com isso. Se eu tivesse que voltar para o interior, voltaria.
Tem cara que acha que isso é vergonhoso. É vergonha, não acho, não. É verdade, Eu não acho, não. Pelo contrário, eu voltaria, acho que muito melhor do que eu fui. Eu voltaria um filho para Araçatuba, um filho muito melhor do que o que saiu, sabe? Isso aí, ó, nem dá bola, que a gente que às vezes que queria ter gente invejosa, a gente sabe que tem no mundo inteiro. Tem. Luquinha, um beijo pra Boa. você. Até a próxima. Eu bati o joelho. Não, antes é bater o joelho do que né? O pior vai. Não, a mesa tinha comprida. Que não. dói mais ali. Do No que, caso. ia ser um uiardido. Beijo pra você. Beijo, obrigado, adorei.